Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença, Senhor. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia que Tu nos concede. Obrigado, Senhor, pela nossa atividade. Obrigado, Senhor, pela Tua direção. Agora suplicamos, ó Deus, pelos nossos amados irmãos. Abençoe e guarda os que estão conosco, Senhor. Abençoa todos os nossos ouvintes, os nossos alunos, ex-alunos. Toma em Tuas santas mãos, Pai bendito, cada vida. Opera, Senhor, em cada coração. Nos dá, meu Senhor, a graça para continuar. Ajuda os Teus filhos em todo lugar. Dá graça, Senhor, à Tua igreja e abençoa os que terão contato com as nossas publicações. Deus bondoso, Deus fiel, guarda os Teus servos, dando, meu Senhor, interesse e desejo, Senhor, dando a Tua graça, a Tua unção, para que possamos, ó Senhor, compreender cada dia o Teu grande e imenso amor. Deus fiel, Deus santo, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo nós Te pedimos. Amém. Louvado e exaltado seja para sempre o Senhor. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta para apresentar o programa Glória ao Justo, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Hoje a nossa meditação é no Salmo 132. Nós vamos ler os versículos 8 até o final. É 8 a 18. E a leitura diz assim: Levanta-te, Senhor, ao teu repouso, tu e a arca da tua força. Vistam-se os teus sacerdotes de justiça, alegrem-se os teus santos. Por amor de Davi, teu servo, não faças virar o rosto do teu ungido. O Senhor jurou com verdade a Davi e não se apartará dela. Do fruto do teu ventre, porém sobre o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e os meus testemunhos que eu lhes hei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono, porque o Senhor escolheu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo: Este é o lugar do meu repouso para sempre. Aqui habitarei, pois o desejei. Abençoarei abundantemente o seu mantimento, fartarei de pão os seus necessitados. Também vestirei os seus sacerdotes de salvação, e os seus santos saltarão de prazer. Ali farei brotar a força de Davi, prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Vestirei os seus inimigos de vergonha, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós lemos a Tua palavra. Pedimos, ó Deus, uma bênção especial pelos nossos ouvintes, os nossos irmãos. Abençoa, meu Senhor, os nossos ouvintes, os nossos inscritos e seguidores. Toma em Tuas santas mãos. Ó Deus, guarda os Teus servos, membros e congregados na Tua igreja. Opera, Senhor, na vida dos meus irmãos, os que não congregam, ó Deus, da graça, da oportunidade. Fala com eles, ajudando, Senhor, no dia a dia. Opera, meu Senhor, na vida da igreja, os Teus servos idosos, cansados, enfermos, dependentes uns dos outros, dependendo de suas famílias, os que estão, meu Senhor, impossibilitados de congregar. Ó Deus fiel, abençoa e guarda as suas vidas. No maravilhoso nome de Jesus, nós Te pedimos. Amém. Louvado seja o Senhor. Meus amados irmãos, nós fizemos a leitura maravilhosa que é esta leitura do Salmo 132. Muitas promessas,
muitas promessas, promessas que fazem nossos inimigos ficarem pior, muito mal, pior em tudo, porque eles não entendem, não compreendem, não aceitam o amor do Senhor. Aqui nós temos promessas. Levanta-te, Senhor, venha ao teu repouso, tu e a arca da tua força. Vistam-se os teus sacerdotes de justiça e alegrem-se os teus santos. Desde o começo da história humana, que ganhou relevo a fraqueza humana, ganhou relevo a indiferença, ganhou relevo a raiva, o interesse, as ambições, o desejo de vingança, tantas coisas nocivas, negativas, que ganharam relevo na vida humana, que muitos não acreditam que neste ser que caiu, que errou, que pecou, que ofendeu o seu Criador, ainda tenha esperança. Mas, devido a isto, devido a essas abundantes informações que todos nós temos da fraqueza do ser humano, da necessidade do homem se reerguer, muitos não acreditam no sacerdócio, muitos não acreditam no exercício de uma missão espiritual. E nesta palavra nós temos a revelação disto, que o Senhor, estando assistindo o seu povo, ele pode sim vestir os seus sacerdotes, os sacerdotes dele, de justiça, de vestes de justiça, de vestes de louvor, e isto criará um vínculo de segurança. O versículo 9 diz: e alegrem-se os teus santos. Algumas pessoas já tiveram a experiência negativa de convivência com sacerdotes corruptos. No tempo de Jesus Cristo, nos dias da vida física de Jesus, ele criticou muito os sacerdotes, ele criticou muitos religiosos, os doutores da lei, ele criticou muito aqueles homens que viviam do templo, viviam da fé, mas não tinham a verdadeira fé. Então, devido aos maus testemunhos, devido à ganância de muitos, devido à incompatibilidade do ofício santo com a natureza corrupta, muitos não acreditam. E neste salmo, que é uma oração, há um pedido a Deus para que os sacerdotes tenham credibilidade, para que os sacerdotes sejam honrados no seu ofício e eles amem ao Senhor, honrem ao Senhor. Aqui no versículo 10, ele diz por quê? Por amor de Davi, teu servo. Por amor de Davi, teu servo. Ele tinha consciência. Ele tinha consciência da sua fraqueza, do seu lado humano, negativo. Mas ele também tinha absoluta segurança da presença divina. Ele não se ofereceu para nada. Quando o profeta chegou na casa do pai dele, com a ordem divina para ungí-lo
Ele era o menor da família. Deus, o Senhor, na sua soberania, inverte as condições. Em toda e qualquer monarquia, em toda e qualquer estrutura patriarcal, quem substitui os pais, a ascensão é pela primogenitura, pelo primogênito. E o nosso Deus, na sua infinita maneira de operar entre os homens, levou o profeta, ordenou ao profeta que fosse lá realizar aquela unção. Levou o profeta a empreender uma viagem, a convidar aquela família para o sacrifício e ungir o rei. O profeta obedeceu e foi, e se enganou redondamente, porque Deus não disse a ele antecipadamente: você vai chegar lá e procurar o caçula. Isso é contrário a toda e qualquer estrutura patriarcal no mundo. Então ele olhou para o primogênito, foi advertido, olhou para o segundo, para o terceiro, olhou para os 6 indivíduos, os filhos do Jessé. E Deus disse a ele: não, esse aí não é. E ele disse: acabaram-se os varões? Não tem mais rapazes da família? Não, tem um, na verdade, um adolescente. Está cuidando de ovelhas, está um pouco distante, mas então manda chamar ele, porque ninguém come nada até que ele chegue. E ele sabia. Ele não era merecedor, ele não era melhor do que os outros, ele não tinha nenhuma virtude a mais, nenhuma coisa que chamasse atenção. Tinha o coração quebrantado e Deus trabalha a partir do coração quebrantado. Então, ele diz: por amor de Davi, teu servo, não faças virar o rosto do teu ungido. Era a maneira de se aproximar suplicando. O Senhor jurou com verdade a Davi: não se apartará dela a verdade do juramento. A verdade do juramento, a verdade de Deus. Uma aliança, um pacto selado. Não se apartará dela do fruto dos teus lombos, do fruto do teu ventre. Porei sobre o teu trono. Promessa solene. Claro que ninguém via muito distante, não. Era de bom tamanho para eles o reino de Salomão. A sequência foi quebrada lá na frente. Mas acontece que para quem não tinha nada, o Davi não tinha onde morar, o Davi não tinha nada. Saiu da casa do pai, não tinha nada. Estava no exército do rei, depois casou com a filha do rei. Possivelmente morava muito bem, mas não era a casa dele, ele não tinha construído, não tinha... Então, ele viveu de promessa, ele viveu na presença de Deus, ele conhecia o Senhor. Jurou a Davi com verdade, não se desviará desta verdade, do fruto do teu ventre, do fruto dos teus lombos porei sobre o teu trono. Se os teus filhos... Aqui é uma das cláusulas. Se os teus filhos guardarem
a minha aliança e os meus estatutos ou testemunhos, que eu lhes hei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono. Era a dinastia davídica prometida pelo Senhor, e esta dinastia é uma realidade. 1000 anos aproximadamente depois disto, nasceu Jesus. E era conhecido, tido nos seus dias como filho de Davi. As autoridades queriam de alguma forma desprezar, menosprezar a pessoa e a função, o ministério de Jesus. E devido às suas questões, às perseguições, ficou evidenciado porque eles, formulando aquelas perguntas capciosas, perguntaram sobre Davi, sobre o Senhor Jesus, a sua condição de ancestral, Davi sendo seu ancestral. Então, ficou claro pelas Escrituras. É tanto que Jesus também formula quem vocês acham que é o Messias? Davi chamou de meu Senhor. Quem é o ungido? Quem é o Davi? Quem é o filho? Quem é o ungido? O Messias. Ele disse, filho de Davi. E o Davi chama ele de meu Senhor, sendo filho, sendo seu pai. Como é que pode? Eles não tinha respostas, porque nunca foi fácil. As Escrituras não foi fácil para ninguém, não é fácil, e se torna terrivelmente difícil, praticamente inacessível a quem não tem temor. Aí o nosso Deus, na sua infinita bondade, ensinando os homens, deixa claro: se os teus filhos guardarem a minha aliança, se guardarem os meus testemunhos, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no seu trono. Uma coisa está vinculada à outra. Se guardarem a minha palavra, vão experimentar o resultado da aliança. Se os teus filhos não guardarem, é outra história. Louvado seja Deus, porque o Senhor escolheu a Sião. A vinculação nas promessas. Porque o Senhor escolheu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo: este é o lugar do meu repouso para sempre. Aqui habitarei. Aqui habitarei. Louvado seja o nosso Deus. Aqui no versículo 13, ele diz: porque o Senhor escolheu. Não, hoje existe uma tremenda dificuldade em relação ao sionismo. O sionismo vem de Sião. É uma questão que não se conhece muito bem as soluções no mundo religioso e no mundo indiferente. Acontece que o Senhor fez promessa solene. Se os teus filhos guardarem os meus testemunhos, que eu os hei de ensinar, eles também se assentarão perpetuamente no teu trono. A dinastia, a promessa da dinastia, de pé,
solenemente prometida pelo Senhor. No versículo 14 diz: este é o meu repouso para sempre. Este é o lugar do meu repouso para sempre. E habitarei nele, pois o desejei. Quem tem alguma força, alguma coisa para questionar a sabedoria de Deus, a palavra de Deus, a revelação de Deus? Ninguém. A resposta é assim, seca. Ninguém tem como explicar por que Deus escolheu Sião. Por que o Senhor escolheu determinada casa, determinada família, determinado membro de família. Nós temos os casos desde o começo. Por que o Jacó foi escolhido? Jacó não era um santo. Jacó teve falhas. Jacó iludiu o irmão, que era profano, que dava tinha mais interesse nas coisas materiais, inclusive o alimento. Então é a palavra de Deus, a palavra do Senhor. No versículo 14 diz: este é o meu repouso para sempre. Mas Sião vai existir para sempre? Não. Força de expressão. Este é o meu repouso para sempre, pois desejei para a minha habitação. Abençoarei abundantemente o seu mantimento. A promessa divina, a bênção divina. Abençoarei abundantemente, abençoarei abundantemente o seu mantimento. Fartarei de pão os seus necessitados. Uma das coisas que muitos têm desejado esconder a realidade. Eu me lembro, no final do regime militar, aqui uma das nossas avenidas, tinha uma abertura, um bueiro que era todos os anos aquilo afundava. Aí o presidente militar vinha para Fortaleza e fizeram um serviço de uma hora para outra. Recapear a avenida, ficou uma beleza, pelo menos por cima. Porque a autoridade, o presidente da República do Brasil, não deveria ter nenhuma necessidade de parar carro no meio da rua. Então era uma emergência. Os necessitados foram, segundo dizem, retiraram os necessitados, esconderam os necessitados. Aqui no versículo 15, a promessa é de abençoar. Abençoarei abundantemente o seu mantimento e fartarei de pão os seus necessitados. Os seus necessitados. Também vestirei os seus sacerdotes de salvação e os seus santos rejubilarão. Algo grandioso nesta palavra, nesta promessa, na solenidade da promessa divina. No versículo 17 diz: ali farei brotar a força de Davi. A força de Davi é Cristo. Quem é? O ceguinho perguntando lá.
Que barulho é esse? O que está acontecendo? É Jesus que está passando. Ele se levanta e grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era o broto de Davi. Farei brotar a força de Davi. Prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Vestirei os seus inimigos de confusão, de vergonha. Mas sobre ele florescerá a sua coroa. Promessa solene, solenidade da promessa divina na vida humana. Que Deus guarde os nossos amados irmãos, revestindo, enchendo de graça e vigor. Nós vamos orar pela Igreja do Senhor Jesus, orar pelos nossos amados irmãos que nós conhecemos, que nós nos relacionamos, amamos, e orar pelos nossos queridos irmãos que a gente não conhece, nunca ouviu o nome e nunca viu a face. Mas somos a Igreja de Jesus, uma família de Deus. Oremos ao nosso Senhor. Querido Deus, Pai Santo, Senhor da glória, nós estamos em Tua augusta presença. Ó Deus, olha dos céus para nós. Toma, Senhor, o primeiro lugar em nossos corações. Nos dá, meu Senhor, a Tua paz. Ó Senhor da glória, guarda os meus irmãos. Toma em Tuas santas mãos cada vida. Consola o Teu povo. Complica, Senhor. Ajuda, Senhor, os nossos amados irmãos que estão vivendo momentos complicados. Tenha misericórdia. Os que estão enfermos, Tu conheces, Tu sabes, Senhor, e Tu pode operar. Meu Deus, socorre, ajuda. Ó Deus, Tu vês, Senhor, o que acontece na vida dos Teus servos que estão privados, ó Deus, da saúde. Muitos, meu Senhor, têm estado em aflições, mas Tu és o nosso Deus. Socorre, livra, Senhor, da aflição, das complicações da vida, dos problemas de família. Fortalece os meus irmãos, pois Tu és o nosso Deus e faz promessa solene de abençoar o mantimento, de abençoar, de dar graça, de sustentar. Abençoa, Senhor. Nós Te louvamos, meu Senhor, pela bondosa manifestação do Teu Espírito sobre a Tua Igreja, sobre os nossos líderes, os nossos sacerdotes, vestidos de salvação, revestidos do Teu poder, do Teu Espírito, dando, Senhor, atenção, dando, Senhor, a proteção, a segurança ao Teu povo no que diz respeito às tarefas de um ser humano. Amado Pai, guarda a Tua Igreja, nos dá vitória, nos ensina a permanecer. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.